Opa, agora sim estamos ao vivo para iniciar a nossa live. Aguardando o professor Alisson entrar para nós darmos início à nossa live sobre esse tema tão importante que é a crise da democracia constitucional. Aguardá-lo entrar. A professora Vanesca já está assistindo a live. Vamos aguardar o professor chegar. O professor Alisson, que é sociólogo, advogado, vai trazer uma contribuição muito importante para a nossa compreensão do nosso país, da situação, da conjuntura atual do nosso país e para a nossa democracia. Agora há pouco nós fizemos um teste e o professor Alisson estava com problema de conexão, mas vamos ver se agora dá certo. A Daiane já entrou também na live, a professora Naédia, boa noite. Estamos só aguardando o professor Alisson para nós iniciar. Vamos lá. A Verônica chegando. Aí também. Boa noite. Opa, tá me escutando? Opa, boa noite. Está me ouvindo? A conexão tá péssima, mas Estou conseguindo lhe eu ouvir. dou aula todo dia pelo Google Meet, né? Dá certo, nunca deu problema. Mas melhorou agora. Melhorou. Vamos lá, pode falar alguma coisa. Ótimo. A Cícera também entrando aí na live. Como é que está o som do professor Alisson? Vocês estão conseguindo ouvir? Fala aí, professor. Se apresente, professor Alisson. Boa noite a todos e a todas. Sou o professor Alisson. Para mim é gratificante estar aqui com o nosso amigo William Gerson. E aí, meu áudio tá bom? Me confirme aí. E aí, meu povo, vocês que estão assistindo, como é que está o áudio do professor Alisson? Dá para ouvi-lo direitinho? Ótimo, graças a Deus. Então, professor, se apresente aí para o pessoal aqui do Rio Grande do Norte lhe conhecer um pouco mais, quem ainda não lhe conhece. Pessoal, para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês, né, e com o professor William. O professor William, a gente trocou uma ideia, a gente trabalhou junto por muito tempo, né, aqui no Ceará, na região do Aracati. E hoje eu estou mais para Fortaleza, ele tá pelo Rio Grande do Norte, né? Então é uma satisfação a gente estar aqui trocando essa ideia. A gente já fez muita coisa junto, né, William? Sim, Mas sim. presencialmente, virtualmente é a primeira vez, então eu fico honrado pelo seu convite, certo? Muito honrado. Eu quero desde já lhe agradecer também em nome da Faculdade FAOP pela por ter aceitado esse convite e tratar de um tema tão importante como esse. Para mim é um prazer e eu aceito sempre. Toda vez que você convidar, eu aceito, viu? Pessoal, então falando aqui um pouquinho só da minha trajetória acadêmica, eu sou sociólogo, né? Sou advogado, certo?
e tenho um mestrado em Sociologia e estudo muito essa questão do direito constitucional, né, dos direitos humanos, né? Então, o William talvez tenha pensado no meu nome por causa disso, né? Por conta desse tema, né? E casou com essa ideia, com essa minha trajetória acadêmica, viu, pessoal? Sim, sim, com certeza. Professor, vamos iniciar com a questão didática, né? Para os nossos alunos, nossas alunas que estão assistindo, ter uma compreensão básica sobre o que a gente está tratando aqui. O que é uma democracia constitucional? Pronto. E essa pergunta, ela é muito boa para a gente iniciar a nossa live, William, porque muito se fala hoje em Constituição, né? Muito se fala em democracia, né? Mas, assim, realmente as pessoas não têm muita ideia do que significa, de fato, uma Constituição, né? Esses termos, eles são utilizados, pessoal, politicamente, né? São manobrados, muitas vezes, pelos políticos, né? Qual político hoje que, em sã consciência, vai dizer que não é democrata, né? Ele não vai dizer isso abertamente, né? Normalmente, ele usa essa narrativa, muitas vezes, para legitimar suas ações, né? Que estão dentro da Constituição, que defendem a Constituição, que defendem a democracia, mas, na verdade, o que significa isso? E aí essa pergunta, William, é muito boa, ao mesmo tempo também é muito ampla, né? Porque a gente pode aqui retomar aqui períodos históricos aí seculares de desenvolvimento, né? Institucional, político, que redundaram, né, na questão da Constituição e da democracia, né? Casou essa ideia de Constituição e democracia liberal, né? Então você tem um desenvolvimento, William, que eu poderia falar para vocês, pessoal, de início do direito das constituições, do constitucionalismo, certo? Que foi um período muito peculiar na nossa história mundial, que foi aquele momento de transição entre o absolutismo, né, as monarquias, né, sobretudo aqui na Europa, né, aquele período que predominou a figura do rei, né, o sentido do absolutismo mesmo, né, do reinado. Então, assim, o rei, antes desse período constitucional, o rei, ele praticamente era a Constituição, né? O rei mandava, o rei era a lei, o rei figurava como a lei, né? Ele tinha o poder de dizer o que era a lei, né? Ele tinha o poder, por exemplo, de revogar a lei, se ele quisesse, né? Ou promulgar uma lei, né? Nesse tempo, o direito se confundia com a figura do rei, né? O direito se confundia com essa figura, né? Até que nós temos um momento histórico em que a Constituição, as revoluções vão acontecendo, e aí dentro do direito você tem alguns marcos históricos a respeito disso. São basicamente 3 marcos aí, que você tem a independência dos Estados Unidos, você tem a Revolução Francesa, né? E você tem também o desenvolvimento progressivo do direito inglês, certo? Eu não vou aqui, são muitas coisas, muito que eu poderia dizer para vocês, estou aqui sintetizando e resumindo muito, certo? Mas o fato é que da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos para cá, o que é que nós temos? O início, o que é que nós temos? Nós temos esse momento histórico que separa, né, a figura do rei absoluto, que é esse rei que eu falei para vocês, né, que se confunde com a lei, se confunde com a própria Constituição, né, e nós passamos a ter o quê? Uma Constituição regendo, né, a administração pública, né? Então, é um marco histórico que também não é assim, num apagar de luzes, né? Não é uma coisa muito abrupta, assim, porque as coisas vão acontecendo de forma progressiva, a história vai acontecendo de forma progressiva, né? Então, assim, a Constituição, ela vai ganhando respeito cada vez mais ao longo da história, e isso é de forma lenta e gradual, certo? Eu quero que vocês percebam isso. Mas se eu vou pegar aqui um primeiro momento histórico, William, que define aí essa mudança, é nesse período, né? Então você vai ter o que aqui? Você vai ter a Constituição acima
né, acima do poder político, né, digamos assim, certo? Então você tem aí a figura do rei, né, que antes se sobrepunha, inclusive com a figura das leis, né, se confundindo com o próprio Estado, né? Você já vai ter o quê? Você vai ter uma Constituição que vai regulamentar, né? O principal objetivo da Constituição é esse, ele vai regulamentar o exercício do poder político, certo? E quando ele regulamenta esse exercício, por si só, ele já limita a figura do líder, certo? Do líder político, né? No caso, ele limita a figura do rei ou a figura do presidente, mas ele limita esse poder, certo? Ele regula esse exercício desse poder, certo? Ele gera uma previsibilidade também, certo? No exercício desse poder, porque está tudo regulamentado na Constituição, né? E ele também, soma-se a isso também, direitos fundamentais, né? Então, direitos individuais, certo? Então, você tem o exercício do poder político, certo? E garantias do indivíduo, garantias, o direito à vida, o direito à liberdade de expressão, o direito à opinião política, o direito a uma crença religiosa, enfim, né? Então, basicamente, William, essa questão muito importante dentro do constitucionalismo, né? Que é você regular o exercício do poder. E aí, na época, o poder do rei, mas depois vem aí o presidencialismo, né, o parlamentarismo, enfim. Mas você regula esse poder político, né, você gera previsibilidade a esse poder político, e você, ao mesmo tempo, também você garante direitos individuais, né? Então, esse é o início, né? Esse é basicamente aí o início. Aí, se você pega hoje democracia, William, você vai ter o quê? Você vai ter um direito constitucional, né? E você vai ter a democracia representativa, né? Você vai ter a democracia representativa. Essa noção de democracia, ela é muito importante, e aí eu lembro aqui de um filósofo, que você, como filósofo de formação, você sabe muito bem, que é o Jean-Jacques Rousseau, né? E se nós formos falar aqui sobre esse momento do absolutismo, né, das monarquias absolutistas, como era a relação do rei e os indivíduos, né? Era o seguinte, era o rei, era a majestade, e os indivíduos eram os súditos, né? Súditos. Sim. Essa palavra já remete ao quê? Já remete a uma espécie de submissão, né? Uma hierarquia por si só, né? Com a transformação, com essa mudança, né, constitucional para uma questão mais democrática, né? Uma ideia mais democrática, aí você já vai ter a ideia de cidadão, né? O cidadão que ele é titular de direitos, né? Ele é sujeito de direitos, né? Existem garantias de direitos a ele. Percebe como a relação já muda, né? Numa monarquia, as terras e os indivíduos, né? As pessoas são propriedades do rei. E isso de acordo com as próprias leis da época, né? O período revolucionário, e sobretudo a Revolução Francesa, né, ela quebra isso, né? Quebra essa noção. Então você já vai ter o quê? Você já vai ter uma noção de que o Estado deve responder, né? Na verdade, não é ao rei, mas ele deve responder ao povo, né? Então muda essa relação. Agora, obviamente, alguém aqui vai perguntar, mas isso não se dá de forma automática. Realmente não se dá de forma automática, né? Você vê até hoje aí alguns estados representando determinados grupos que estão no poder, determinadas elites econômicas e tal. Aí nós podemos discutir esse aspecto também, né? Mas reconheça que há uma mudança aí revolucionária, né? Porque quando você vê o papel do Estado, né, na verdade, ele deve responder, né, às estruturas sociais, ao invés dele dever satisfação, né, à figura do rei, né, isso é uma mudança muito grande, né, muito grande. Tanto é que hoje nós podemos, se hoje nós temos, por exemplo, um presidente, né, um governador, ou enfim, algum líder que está exercendo um cargo político, né, e ele faz ações, a revelia do que está na nossa Constituição, né? Então, nós podemos cobrar, certo? Nós podemos cobrar
esse tipo de atitude, né? E aí nós temos os demais poderes também, né? Que podem cobrar e tal. Então nós temos um desenvolvimento aí secular, né? Dessa relação Constituição, limite do poder dos líderes políticos, né? Esse limite aí, ele se dá por várias formas. Por exemplo, com relação à divisão dos poderes do Estado, né? Nós temos aqui a figura do líder do executivo, né? O presidente. Nós temos a figura do legislativo, né? Que representa, em tese, o povo, né? E nós temos o poder judiciário. Né? O poder, uma coisa que as pessoas confundem muito, William, que eu ando percebendo, sério, inclusive o pessoal do direito, os acadêmicos, no início e tal, né? Mas, os estudantes, né? Mas, assim, uma coisa que eu percebo que eles confundem muito é que, e aí, pessoal, isso é importante dizer, o STF, ele não representa o povo, isso aí tem que ficar muito claro, entendeu? O STF, ele não representa o povo. Quem representa o povo é o legislativo e o executivo. O STF, qual é o papel do STF? O STF, ele vai averiguar se os atos do executivo e os atos do legislativo, eles estão em harmonia com a Constituição Federal, certo? Conformidade com a Constituição. Esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo do STF. E as pessoas confundem. As pessoas pensam que o STF, assim, porque a maioria da população não quer um ministro tal, né? Ou então quer abolir o STF da configuração constitucional e acha que isso é legítimo, porque simplesmente as pessoas agora, algumas pessoas estão se manifestando pedindo o fim do STF. Não pode, né? O STF, ele não está vinculado, né, a vontade do povo, não. Isso é importante dizer. Até, sabe por quê, pessoal? Vou lhe dizer aqui, vou lhe dar um exemplo. Se você fizer uma votação hoje sob pena de morte, certo? Eu não vou dizer que vai ganhar, em sua maioria, né, vão topar a pena de morte, mas talvez sim, né? Talvez sim. A pena de morte, e aí o critério para se definir o crime, né, correspondente à pena de morte é subjetivo, porque cada um tem o seu, né? Mas o fato é que a nossa Constituição ela não permite isso, né? Ela veda a pena de morte, né? Pois bem, se o STF for fazer aquilo que é a vontade do povo, né? E sem nenhuma correspondência com a Constituição, né? Isso pode ser aprovado e aí revoga-se o que está na Constituição. Você está entendendo? Qual é o ponto que eu quero chegar aqui? Vocês estudaram com certeza o desenvolvimento, o período nazista, né? O período nazista na Alemanha, o período fascista na Itália, 1920, 30, né? É interessante ver, porque, assim, claro que teve muitas questões ali delicadas a respeito de como foi o processo, certo, William? Como foi o processo de tomada do poder e tal, mas a rigor teve sim um certo componente ali voltado numa votação que tinha representação popular, certo? Então, assim, a grosso modo, as pessoas dizem que o nazismo chegou ao poder pela via democrática, certo? A grosso modo, o pessoal diz isso, né? Tem umas coisinhas que a gente pode debater e discutir, mas a grosso modo o pessoal diz isso, né? A Constituição alemã é a Constituição de Weimar, de 1919. Era uma Constituição democrática, né? Era uma Constituição, era inclusive uma das constituições que garantiram os direitos sociais, né? Uma das primeiras constituições que garantiram direitos sociais, né? Ela já estava num segundo momento já constitucional. As primeiras constituições, elas estavam muito voltadas à ideologia burguesa mesmo, né? A Revolução Francesa foi uma revolução burguesa e tal. A Constituição de Weimar, de 1919, junto com a Constituição Soviética e a Constituição mexicana, de 17, eles vão inaugurar o que a gente chama de direitos sociais. Então, lá já vai ter direito à educação, direito à saúde. Depois disso, várias constituições subscreveram, né?
essa ideia. Pois bem, o nazismo, ele chegou lá pela via do voto, e ao ter uma maioria, né, uma maioria lá localizada no parlamento, uma maioria que seria passageira, né, mas aí o que aconteceu? As instituições da época não foram suficientemente fortes, entendeu, para barrar, né, a onda nazista que aconteceu. E também tinha outros componentes aí constitucionais que até então o direito não tinha ainda elaborado teoricamente, como, por exemplo, a noção de cláusulas pétreas, certo? Nós não tínhamos a noção de cláusulas pétreas. Pessoal, para você que não é da área do direito, o que é cláusulas pétreas, né? O que é cláusulas pétreas? Pessoal, cláusulas pétreas é um artigo 5º da nossa Constituição, certo? Lá ele vai delimitar vários direitos fundamentais da pessoa humana, certo? E esse artigo 5º da Constituição, eu convido vocês a dar uma lida nesse artigo, esse artigo, ele vai dizer o seguinte, ele não pode ser modificado, certo? Nem com emenda constitucional, certo? Ele não pode ser suprimido, esse artigo 5º, nem com emenda constitucional. A emenda constitucional é o quê? É o Congresso, né? Que em sua grande maioria é um quórum qualificado, é um quórum maior do que a metade mais um, certo? Pode mudar uma parte da Constituição, certo? Ok, né? Mas o artigo 5º não pode, ok? Isso daí já foi o quê? Já foi uma evolução constitucional. Na época do nazismo, essa noção aqui não tinha, certo? Então, o que aconteceu? Eles tinham uma ampla maioria no Congresso, no parlamento deles, né? E eles alteraram a Constituição de Weimar, que era uma Constituição altamente avançada e moderna, né? Até diluir totalmente aquela Constituição. Aquela Constituição virou um Frankenstein, né? Ela perdeu, né? Ela perdeu a sua essência, né? Pois bem, diga. Não interrompa, viu? Só fazer umas pontuações. Não, tá ótimo, mas vamos fazer umas pontuações, né? Partindo do que você tem falado, né? Você tem colocado, de um lado, o autoritarismo do período do absolutismo, que os reis tinham todo o poder e, com isso, agiam autoritariamente, arbitrariamente, em oposição à democracia constitucional, que limita o poder do governante. Você também comentou sobre o nazismo, que a gente sabe que era um regime totalitário, né? Então, mas que chegou ao poder por via democrática. Então, por via democrática, se subverteu a própria democracia. Que me parece que é nesse sentido que vai a crise da democracia constitucional hoje, né? De grupos políticos, lideranças políticas, até carismáticas, que chegam ao poder e, estando no poder, subvertem a própria democracia. Então, teríamos de um lado o autoritarismo e do outro lado a democracia que garante a soberania popular, né? Trazendo aqui novamente o Jean-Jacques Rousseau, e garante a participação política, o sufrágio universal, a participação, o respeito às liberdades e à pluralidade em uma nação. Então, se nós falamos em crise da democracia constitucional, nós estamos falando de um perigo autoritário, rondando a democracia. Seria por aí a compreensão dessa crise? Sim, perfeito. Esse é o raciocínio, viu, William? Eu acho que, primeiro ponto que eu acho que a gente tem que admitir é de que a democracia, daqui a 200 anos, daqui a 100 anos, ela vai estar sempre ali naquela condição de suspeição, sabe? A gente sempre vai estar numa situação de que a democracia pode estar ameaçada, né? A democracia, pelo próprio sistema, pelo próprio modelo, o sistema político que né? Ela nunca vai. Eu não acredito nessa história de fim da história, entendeu, William? O fim da história, né? Daqui para frente. Fukuyama. Embora depois ele mudou, viu? Ele escreveu outros livros depois, mas ele ficou muito conhecido por conta dessa ideia, né?
Mas, assim, eu não acredito nessa ideia, né? As democracias, elas são frágeis, as democracias são frágeis, né? E eu tava, engraçado, que eu tava dando aula justamente sobre o fascismo ontem na faculdade, né? E tem um livro que eu recomendo a vocês, pessoal, William, não sei se tu conhece, é o agora me fugiu o nome do livro. Mas, enfim, eu vou lembrar o nome desse livro. Mas ele fala justamente, ele fala, ele fala justamente sobre a possibilidade real que é, né, o movimento fascista, inclusive hoje. O fascismo, como funciona o fascismo? Lembrei. Como funciona o fascismo, o nome do livro. Anotem aí, pessoal, quem quiser estudar sobre isso, é muito interessante esse livro. Como funciona o fascismo. Aí ele vai dizer que o fascismo ele não é privilégio, William, da Itália de 1920, da Alemanha, né, do nazismo, 1930 e tal. O fascismo ele já rondava o mundo, inclusive em outros lugares, inclusive nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Aquele movimento da Ku Klux Klan, que era um movimento de representação, né, uma estética, né, dos brancos dos Estados Unidos, com toda aquela estética que violentava e que perseguia, que matava negros americanos. E isso daí é um movimento fascista, entendeu? Em que termos, né? Em que termos o autor está querendo dizer, né? Ele está querendo dizer o seguinte, que o fascismo ele é caracterizado, William, principalmente pela ideia de perseguição às minorias, certo? E essa noção de perseguição às minorias, ela existiu antes do movimento fascista do Mussolini e existe depois, inclusive hoje, né? O cerne da questão é essa. Outra coisa que é muito mal trabalhada é a ideia de democracia é a vontade da maioria, né? Essa ideia de democracia se limita à vontade da maioria também é perigosa, né? Porque justamente por isso que eu estou falando. Por quê? Porque ela pode trazer uma ideia, né, de desrespeito às minorias, né? E aí as minorias aí, claro que é espacialmente... Não só desrespeito, né? Alisson, não só desrespeito, mas até extermínio mesmo. Extermínio. É extermínio. Por isso que eu acho, William, que hoje nós temos políticos com essa índole, né? Com essa índole. Se as instituições não forem fortes o suficiente, entendeu? Justamente para fazer isso, para fazer o papel que lhes cabe, né? A Constituição, ela não for forte o suficiente, né? Para conseguir, de fato, regular as ações, né? De determinados políticos, eu digo que não é privilégio do Brasil, não, de um modo internacional mesmo, né? Se ela não for forte o suficiente, as coisas vão se radicalizar. O que aconteceu no nazismo, né, ou o fascismo italiano, foi simplesmente porque eles foram, entre aspas, aí, mas eles foram bem-sucedidos, né, no intento de tomar o poder do Estado. Eles foram bem-sucedidos. Não quer dizer que não exista políticos hoje que tenham essa mesma essência. Tem. Agora o contexto histórico é outro, né? Nós podemos ter aí uma possibilidade das instituições barrarem, segurarem e tal, todo esse desenvolvimento constitucional que eu falei para vocês, inclusive essa noção de cláusulas pétreas que ocorre depois da Segunda Guerra Mundial, ou então a noção a própria ONU, né? A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, todo o desenvolvimento dos tratados internacionais também, né? Podem, de certa forma, tentar ali barrar, né, ações, mas é sempre um ponto de interrogação. Nunca é algo certeiro, nunca é uma certeza, certo? Essa eu acho que é a nossa grande lição, William. A gente está... uma coisa é a gente pensar assim, a democracia é a vontade da maioria, né? Isso é muito mal trabalhado. A democracia não se limita à ideia de vontade da maioria, entendeu? Porque se não for bem trabalhada a ideia de respeito aos direitos fundamentais das minorias, aí nós podemos chegar ao Estado nazista. O Estado nazista não era isso. Era justamente isso.
né? A maioria da população tinha um pensamento e aí perseguiram minorias, né? Sim. Começou com comunistas, depois social-democratas, depois judeus, negros e gays, né? Nós tínhamos aí um rol de minorias que morreram na canoa de gás, né? Dentre outras formas, né? Alisson, pegando esse gancho que você tem falado, com a eleição do Jair Bolsonaro, chegada do Jair Bolsonaro à presidência, chegou à presidência um governo conservador. Um presidente que é conservador, um tipo de conservadorismo autoritário, inclusive há conservadores que discordam de muitas posturas do atual presidente, e também um conservadorismo populista. Nesse sentido, o ministro Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, ele fala que conservadorismo, populismo e autoritarismo são três fenômenos que, ao mesmo tempo, se superpõem, que estão juntos, né? E são fenômenos que estão aqui, não somente aqui no Brasil, mas em outros países também. Há uma chegada ao poder de governos conservadores, populistas e autoritários. E ele fala que isso tem três causas. Aí ele fala de uma causa política, que seria a crise da representação, e é um problema cultural, da nossa cultura política, a questão da representação, do povo não se sentir representado pelos parlamentares, né? Uma causa também econômica e social, desemprego, a falta de perspectiva de ascensão social, as crises econômicas, causam também, provocam a ascensão de grupos conservadores, populistas e autoritários ao poder, e ele pontua outra questão que você já colocou aí, que são causas culturais identitárias, que o crescimento de um contingente de pessoas que ele fala assim, que não professam o credo igualitário, cosmopolita e multicultural das elites intelectuais progressistas. Em outras palavras, né, há várias pautas que atendem às minorias não são aceitas por boa parte dessas pessoas, inclusive muitos jovens. Uma boa parcela de jovens tem aderido a posicionamento conservador, populista, autoritário, que nega essas pautas culturais identitárias que garantem acesso às minorias a diversos direitos. O que você tem a dizer assim, sobre essas causas e se isso realmente você considera uma ameaça à democracia constitucional e por quê? Boa pergunta, boa reflexão, bons comentários. William, eu ando muito preocupado, sabe, sobre como está o contexto político brasileiro em específico, né, internacional, porque eu cada dia mais me convenço que é um movimento internacional, inclusive, que tem bases em outros países, entendeu? É algo bem sistematizado, bem estruturado. Me permita discordar de uma coisa, certo? Eu não vejo o governo Bolsonaro como um governo conservador, certo? Por quê? Eu não vejo, vou dizer para vocês, né? O conservador, ele quer conservar as instituições, né? O conservador, ele sobretudo, ele quer conservar a Constituição, inclusive, né? Ele quer conservar a separação de poderes, né? Ele acredita, o conservador acredita que conservando determinado status quo, né, é melhor do que transformar abruptamente, né? Essa é a ideia de um conservador clássico, né? O Bolsonaro, nesse sentido, ele não se enquadra nesse perfil, né, de conservador. Por quê? Porque ele está o tempo todo ali agredindo e tentando modificar o funcionamento das instituições tal qual elas sempre funcionaram, né? Mas, Alisson, então nós poderíamos dizer que... porque, assim,
em relação a costumes, a questões morais, Bolsonaro é conservador, não tem como negar. Mas o que você está dizendo é que não considera ele um conservador em relação à política. Não há conservadorismo político nas atitudes de Bolsonaro, é isso? Pronto, exatamente. Não há, e compõe, isso tudo compõe, né? O que seria tanto essa parte dos costumes, como você bem falou, mas também essa noção de conservação das instituições, né? Arredio a esse aspecto anti-institucional, né? E o Bolsonaro, ele tem esse perfil de ser anti-institucional, né? Primeiro ele tenta falar diretamente com o povo, né? Mas aí bote aspas aí, porque o povo é o público dele, né? É o público dele. Ele não admite povo, por exemplo, quem não faz parte, né, daquele público ideológico mais ligado a ele, né? Inclusive, ele quer afastar esse público, né? Então, assim, ele não fala mais com a imprensa, né? Ele já quer falar diretamente com o povo, né? E existem várias coisinhas aí que a gente pensa que é bonito, que é legal, mas é prejudicial para a democracia. A imprensa, queiramos ou não, a imprensa ela faz questionamentos, né? Muitas vezes legítimos e perguntas legítimas que o governante ele deve resposta, né? Ela é um mecanismo para poder o governante dar uma contrapartida, para o governante responder à sociedade determinadas coisas. Quando você se limita, por exemplo, a se comunicar apenas com o povo, né? Ou seja, esse povo que eu defini atrás aí, que é o povo apenas os seus partidários, você deixa de responder à sociedade, né? Você só responde aos seus correligionários ali, né? E deixa de responder coisas à sociedade. Então assim, ao mesmo tempo, William, eu acho que, aí se a gente for falar das pautas dos costumes e tal, eu acho que fazendo uma análise política, certo? E aí eu concordo com alguns acadêmicos, como, por exemplo, o professor Marcos Nobre, né, escreveu um livro muito bom sobre essa atuação do Bolsonaro, certo? Eu acho que ele tem esse potencial, de destruir, certo? A nossa democracia institucional, mas eu acho que o momento pior já passou, certo? Eu acho que ele tentou fazer isso no primeiro semestre, né? No auge ali da pandemia, certo? Eu acho que o Exército acabou não comprando essa ideia. Né? E aí ele teve que se enquadrar, né? Com as instituições políticas. Teve que conversar com os partidos políticos no Congresso, né? Teve que conversar com o Poder Judiciário. Então, hoje eu vejo que o Bolsonaro ele já se institucionalizou, certo? Ele talvez tenha essa narrativa, né, ainda anti-institucional e tal, mas as ações dele não colam mais, entendeu? As motivações, eu diria que motivações mesmo de poder, né? De ausência de um poder mais forte e tal, né? Mas eu não vou dizer que é porque ele mudou ou pela personalidade dele, não, certo? Mas assim, mas que houve uma certa institucionalização, houve, né? Eu não sei como é que foi a relação interna no Exército, né? Como é que isso se deu, esse embate político interno, né? Isso não é dito para o grande público, né? Mas o fato é que hoje eu vejo que ele é muito mais institucional. Com relação às pautas dos costumes, William, eu acho que ele foi muito... Ele não é besta ou bobo como as pessoas imaginam que é, entendeu? Eu acho que existe uma racionalidade no fazer político do que eu chamaria bolsonarismo. Eu não chamo nem do Bolsonaro em si, a figura dele, entendeu? Mas o bolsonarismo, que é algo mais amplo. Eu acho que existe uma racionalidade, entendeu? Existe um modo de fazer que conquista realmente determinadas pessoas.
entendeu? Como é que você tem, por exemplo, todo um público, não vou dizer sem generalizar, certo? Sem acusar ninguém, mas assim, você conquistou todo um percentual ali muito, muito firme da população. Hoje são 30%, né? São 30% da população aprova o governo Bolsonaro. Né? Isso não é pouca coisa. Né? Isso não é pouca coisa. A pauta do costume, ele sabe, ele tem a narrativa para poder atingir, né, esse público. Né? Ele tem a narrativa, embora eu veja como uma farsa, né? Eu sempre vi como uma farsa essa ideia, mas que ele sabe chegar, né, e trazer essa ideia lá para aquele público e cativar isso, cativar talvez o pior que tem nas pessoas, a meu ver, né? Também aí somos diferentes nesse. Eu sou diferente das ideias dele, né? Mas assim, ele soube cativar isso, né? E isso é mérito dele, é mérito do partido dele e tal, né? Como é que o cara passou 30 anos na Câmara dos Deputados, sendo do baixo clero, né? E fazendo esse tipo de ação típica do baixo clero, né? Que é as rachadinhas e outras coisas, e vendeu a narrativa, de que era antissistema, né? Existe um mérito aí, certo? Existe um mérito que a gente tem que admitir, né? Certo, mas aí, veja bem, Bolsonaro foi eleito, está no governo e a nossa democracia nós estamos vendo aí, né, eleições municipais, as pessoas manifestando livremente o seu direito de votar, em quem votar e tudo mais, mesmo com o coronavírus, as pessoas estão fazendo, no interior isso é muito forte, né, as pessoas saem às ruas e tudo, defendendo seus candidatos, nas capitais também, mas enfim, nossa democracia parece não estar ameaçada no sentido de um novo golpe militar, um regime militar, os militares tomarem o poder. Isso não parece ser o cenário, né, que nós estamos vendo. Por outro lado, você tem colocado aí preocupações com a democracia por conta do atual governo. Mas, assim, o atual governo pode ser destituído do poder na próxima eleição. O que o governo Bolsonaro tem feito efetivamente, né, para a gente pontuar aqui, que preocupam em relação à democracia e pode trazer retrocessos, né, tanto nos aspectos dos direitos sociais, por exemplo, quanto no aspecto das instituições. Porque nós tivemos um ministro da Educação proferindo palavras altamente autoritárias contra o Supremo, né? E ele foi destituído do cargo dele, né? Então, até que ponto há realmente, ou não é uma preocupação exagerada? É pertinente essa preocupação? O que pode nos preocupar enquanto cidadãos em relação ao atual governo? Eu penso, William, que com relação ao Exército, certo? O Exército era fundamental para o Bolsonaro tentar algo institucional, né? Anti-institucional, era fundamental. Eu acho que o Exército não comprou essa ideia. Eu acho que o Exército não comprou essa ideia, certo? Embora eu vejo que é um erro do Exército ter entrado no governo como entrou, porque o papel do Exército está na nossa Constituição, né? O Exército ele não é para estar misturado, certo, com ações de governo, né? Ele tem uma competência muito específica ligada à proteção da soberania nacional, né? Então, quando se mistura isso, fica complicado. Por quê? Porque ele se mistura tanto num governo, e se no outro governo ganhar a oposição? Aí como é que fica, né? Como é que vai ter essa relação, né? Por isso que o Exército ele deve ser uma relação institucional. Mas, enfim, eu concordo contigo. Eu acho que esse momento pior aí já passou, mas eu ainda vejo muitos prejuízos para a nossa democracia. Se não, vejamos. Veja uma notícia que teve ontem no jornal,
uma notícia que teve ontem no jornal, que a milícia lá no Rio de Janeiro, hoje, domina um território maior do que as facções, né? Tradicionalmente, as Eu ouvi facções essa notícia, existiam no assim. Rio de Janeiro e tal, e a notícia de ontem era de que hoje as milícias elas dominam. E pessoal, vocês que estão escutando, é importante dizer isso, sabe por quê, William? Porque por muito tempo a narrativa era de que o povo era mais benevolente com as milícias, né? O povo atacava as facções e era benevolente com as milícias, porque a milícia trazia segurança, né, para o povo e tal. Essa narrativa foi vendida por muito tempo e as pessoas, de certa forma, às vezes tendiam a concordar com isso e tal. Eu estou percebendo que hoje, nos últimos meses, isso está começando a se desconstruir, sabe? Essa ideia já não está mais colando, sabe? Uma coisa que a gente deve perceber é o seguinte, concluir é o seguinte, é de que a milícia, tanto a milícia quanto o crime organizado, a facção, né? Tanto a milícia quanto a facção, porque ambos são crime organizado, mas ambos rivalizam com a soberania do Estado, certo? Nós temos a soberania do Estado, certo? E esses grupos aí, quando eles dominam o território, eles fazem a lei a partir da subjetividade do grupo, entendeu? Tanto a milícia quanto a facção. O Código Penal, a nossa Constituição, o devido processo legal, o Código Civil, nada disso vale dentro de um território dominado por uma milícia ou por uma facção. Isso é importante dizer, né? Ambos, portanto, rivalizam com a soberania do Estado. Então, você tem um crime e eles julgam a partir dos critérios dele, que são critérios subjetivos, não são critérios que estão no Código Penal, ou seja, não tem um júri, um julgamento, né? Uma defesa, uma acusação, as pessoas ali para analisar, o rol de provas, todas essas garantias que nós tivemos constitucionais ao longo do tempo, nada disso existe para o grupo que domina aquele território, né? Então, só o que a gente vê aí é gente levando tiro na mão, né? Gente sendo assassinada porque traiu o grupo, né? Ou seja, pena de morte por uma atitude que muitas vezes nem crime porque não está na lei, mas é crime de acordo com o pensamento subjetivo deles, né? Ou seja, eles fazem a lei, eles criam a lei dentro daquele território, né? E isso está crescendo muito, né? Isso sim é um perigo real à nossa democracia, meu amigo. Queria falar alguma coisa? Não, você citou casos extremos, assim, né? De questão de pena de morte, né? A execução sumária, porque não está de acordo com a milícia, mas tem coisas mais simples do cotidiano das pessoas. Eles que determinam qual o preço das mercadorias, e tem uma série de ilegalidades, né? De produtos que eles oferecem, mas de forma ilegal, então são criminosos também, e até em relação às drogas, porque se fazer separação, a milícia domina e acaba com o tráfico, com os traficantes, mas tem milícias, isso é documentado já, pesquisas e tudo, que vendem drogas também. Então, como você falou, é um poder, como chama, um poder paralelo, não é assim que se chama? E que rivaliza com o Estado e não traz benefício para a população, não traz avanço em termos de liberdade, de direitos, de tranquilidade, né, de estar sob a lei para ter mais liberdade, mas que causa um problema sério, né, de um poder até tirano agindo contra o Estado nas comunidades. Isso realmente muito preocupante. Eu queria reforçar, William, a ideia de que, assim, por que que a Constituição ela é importante no aspecto da segurança pública, né? Você está... Essa questão de você estar a Constituição acima de todos nós, ela é tão importante que envolve, inclusive, essa noção que nós estamos conversando agora, certo? Porque o Estado é o quê? O Estado, ele detém, né, ou pretende deter o monopólio legítimo da força física,
né? A definição do Max Weber é essa, né? Agora, legítimo por quê? Essa palavrinha é importante, as palavras são importantíssimas, né? Legítimo porque está submetido à lei, né? Porque está submetido à lei. Então, o que acontece? Por que é importante a segurança pública, né, do Estado, certo? Primeiro, o indivíduo que vai exercer, né, essa força física, certo? São indivíduos que vão estar nomeados ali pelo Estado. Então, vai ter um processo seletivo, né, para entrar e tal. E, ao mesmo tempo, eles... por que é importante eles serem nomeados pelo Estado? Porque, ao se submeterem à nossa Constituição, a sociedade pode analisar e avaliar as ações desses agentes, entendeu? Porque pode ser que o agente, ele desvirtue o papel original dele, né? Ou se tornando miliciano, ou então cometendo uma ação desproporcional, é o que acontece muito, né? Mas a questão é a seguinte, se ele faz isso, nós temos como denunciar. Existem canais institucionais, né, corregedorias, certo? Canais institucionais para denunciar. Mas por quê? Porque aquele indivíduo, ele representa o Estado, né? Quando você tem um grupo de pessoas alheia a isso, né, que não se submetem a ações proporcionais, razoáveis, que é o que diz o mandamento, né, os regulamentos da segurança pública, né, você não tem a quem socorrer, né? Então você tem essa mistura, quando o indivíduo é de uma facção, ou mesmo um miliciano, ele faz a lei dele ali, né? Naquele momento, a partir da sua subjetividade. O policial também pode cometer algo ilegal. Inclusive pode fazer coalizões, né, com as milícias e tal. Muitas vezes as milícias e o crime organizado é reforçado por parte do Estado estar envolvido nisso, né? Mas aí onde está? Nós podemos denunciar. Nós podemos denunciar porque existe uma lei, né? A nossa Constituição e todos os regulamentos da segurança pública que delimitam até onde vai a ação legítima, a ação legal de um agente público, né? Isso não se limita só ao policial, não, né? Isso é toda a administração pública, né? Em toda a administração pública, eles estão submetidos a regulamentos, né? E nós podemos, enquanto povo, enquanto cidadão, exigir uma boa conduta, né? Porque se ele se desvia, ele está indo contra a conduta do regulamento e das leis e da Constituição, né? Sim. Alisson, nós estamos quase chegando ao final da nossa live, que é restrita a 1 hora, né? E então, se alguém tiver rápido. Passa rápido, né? A discussão tão boa. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui nos comentários que o professor Alisson responde. Bom, Alisson colocou... A gente falou de muita coisa, né? A gente falou de muita coisa, né? Desde a Revolução envolve muitas Francesa questões até... mesmo, né? Porque a gente parte desde a conceituação, depois a parte histórica, aí vem a problematização, né? E faz parte mesmo da discussão longa. A gente deveria fazer um tema desse por semana, talvez ficasse melhor, porque a gente deveria fazer um tema desse por semana. Sim. Agora, essa questão da milícia e do tráfico é interessante porque esses grupos criminosos, eles se utilizam do Estado e estão entranhados dentro do Estado. Tem políticos que são ligados a esses criminosos, né, que são financiados, apoiados por esses criminosos e chegam ao poder. Inclusive, o atual presidente é acusado de ser ligado a milicianos. Eu não estou aqui fazendo uma acusação, estou dizendo que há essa discussão, essa acusação. Enfim,
aí, mais uma vez, nós encontramos a subversão da democracia por meios democráticos. Quando esses grupos criminosos financiam pessoas que chegam na Câmara, chegam no poder legislativo, então tem poder até para mudar as leis, né? Tem poder para barrar muitas coisas, né, que prejudicam eles. Então, é a utilização do Estado para subverter a democracia constitucional. Infelizmente, isso acontece. Alisson, vamos tentar encontrar aqui as perguntas. Você consegue identificar aí? Está mais fácil para você? Não, tem uma aqui da Yanara, que ela falou, se acreditam que no atual cenário de governo que temos hoje, a democracia está sem força. Tem outra pergunta aí? Eu acho que, assim, a força da democracia se dá pelo fortalecimento das instituições. Uhum. E nós temos instituições que ainda capengando caminho, mas que a gente vê uma das fragilidades é justamente em relação à representação. As pessoas se sentem representadas. Sim. Eu queria reforçar, William, essa ideia. A internet está um pouco atrasada aqui, por isso que eu falo, às vezes a gente interrompe. Mas eu queria reforçar essa ideia de que a democracia, ela não é só a vontade do povo, mas ela é a vontade do povo, mas também o respeito às minorias, né? E aí daí a importância dos direitos fundamentais que estão na Constituição, né? Esses aí são sagrados, né? Eu acho que os direitos fundamentais da Constituição, eles são sagrados. E a Constituição em si, ela não deveria ser uma matéria para ser estudada no ensino superior, nas academias, não. Era para ser algo que era para ser estudado nas escolas, sabe, William? Eu acho que as pessoas deveriam ter mais essa noção, esse apego à Constituição, a defender as ideias e os valores da Constituição, sabe? Porque senão a Constituição ela também é algo que pode se diluir. Ela é algo que pode se acabar. Eu falei aqui da experiência alemã, né? Da Constituição de Weimar e tal. E isso não é algo que está fora totalmente fora do contexto, não. Né? Isso é possível de acontecer. Então para mim, Yanara, essa defesa da democracia, ela passa tanto pela representação popular, mas também pela defesa, como o William falou, né, das instituições, né, da nossa Constituição, de prezar pela Constituição, de respeito às competências de cada ente, porque não é só também a divisão dos poderes, é também os poderes da União, do Estado e do município, né? Uma certa harmonia entre esses poderes trabalharem juntos. Nós estamos passando por uma pandemia e há uma politização até da questão da vacina. Há uma politização, teve uma politização dos respiradores no início da pandemia, coisa que não deveria ser, todo mundo era para se unir nesse momento e trabalhar, né, para isso se acabar. Aí a galera politizou a cloroquina, agora está politizando a vacina, porque a vacina é chinesa, né? Como se o Brasil não comercializasse com a China em nada. O maior parceiro econômico hoje do Brasil é a China, né? É demagogia a gente ficar dizendo que não vai querer a vacina chinesa. A vacina da HN1, que todo mundo já usou, né? Da gripe suína, que a gente usa todo ano, é do mesmo laboratório que está fazendo essa vacina agora. Olhem na internet, procurem saber. É a mesma fabricante chinesa, entendeu? Então, por que agora, só por conta dessa questão do Covid, está fazendo ressalva com a vacina chinesa? Não quero dizer ninguém. Alisson, a gente tem 30 segundos. Alisson. A gente tem 30 segundos para encerrar e eu tenho que encerrar logo para poder salvar aqui a live. A discussão está muito boa. Eu tenho que comentar. William, agradeço demais, agradeço os alunos. Eu gostei muito dos comentários aqui, da participação
né, de vocês, viu? E William,